todo mundo, como vocês vão? Meu nome é Tito Tortori. Eu tenho ministrado cursos de formulação de esmaltes cerâmicos e de massa cerâmica com bastante sucesso, conferência, né, pela internet. E eu vou aproveitar agora para responder algumas perguntas que foram feitas pelo formulário de inscrição na aula aberta, inaugural, né, e gratuita, da próxima turma de formulação de esmalte. Essa aula vai acontecer no dia 29 de agosto, a partir das 18h30, e é uma aula aberta, é uma aula de nivelamento, então eu quero aproveitar e responder aqui algumas perguntas que foram feitas que eu acho que são relevantes. Então, deixa eu pegar aqui o documento. Foram muitas perguntas, então eu vou passar relativamente rápido por elas, em um ou outro momento eu vou colocar um pouco mais de detalhe. Então, não são todas, mas foram 119 inscritos, mas algumas são bastante recorrentes. E eu faço questão de esclarecer. Quero aprender esmaltação. Na verdade, são duas coisas diferentes. Esse curso que eu vou dar é um curso de formulação de esmalte, não é de esmaltação. Esmaltação é o nome que a gente dá à técnica de aplicação do esmalte, que é importante para a questão de decoração. Mas o curso que eu dou é para a pessoa entender o que é o esmalte, sua composição e aprender a formular o esmalte. No curso terá alguma informação sobre esmalte de cinzas? Bom, eu sempre falo alguma coisa sobre cinzas, inclusive porque tem a ver com o conhecimento da composição química dos esmaltes, mas assim, não é um curso específico para esmalte de cinza, seria um passo à frente. Não é tão fácil formular um esmalte de cinza, até pelo fato de que cada cinza de madeira tem uma característica diferente em relação à fusibilidade ou refratariedade, o que atrapalha bastante para quem é iniciante, ok? É necessário ter feito algum curso de formulação antes? Claro que não. Esse curso é um curso que vai desde o iniciante. Eu realmente não aconselho esse curso para quem é muito iniciante demais, ou seja, quem ainda nem usou esmalte, ou quem só usou esmalte, mas ele tem pouco tempo de uso do esmalte. Então, assim, é quando a pessoa normalmente está querendo entender um pouco mais, né, pensando em dar um voo mais alto, seja ele aluno, seja ele já um ceramista profissional. Gosto muito de receitas testadas e aprovadas. A partir dessas, então, fazer as próximas receitas. Facilita e ganha-se tempo. Essa é uma ideia muito comum que existe, de que você partindo de uma receita que foi testada e foi aprovada, que ela vai dar certo. Tem um texto que já está no Drive, que é se as receitas se são a solução ou se são um problema. Então, na verdade, assim, nada garante plenamente que uma receita que funcionou bem em um determinado país, com algumas matérias-primas, possa funcionar bem em outros países. Além disso, a minha proposta nesse curso não é dar receitas prontas para as pessoas. A gente até dá, mas eu quero ensinar as pessoas a fazer as suas próprias receitas, porque a partir daí você tem condição de aproveitar muito melhor esse conhecimento. Caso eu perca alguma aula, por motivos alheios à minha vontade, você deixará a gravação disponível para acesso? Sim, normalmente todas as aulas são gravadas e eu compartilho de forma privada pelo YouTube. Essas aulas ficam disponíveis durante todo o curso. O curso demora normalmente 3 meses, então eu deixo as aulas, a gravação disponível até 45 dias depois do término do curso, o que dá mais ou menos uns 5 meses de acesso a todo o material. Então, é um tempo bastante razoável, né? Adorei as cores dos esmaltes e gostaria de iniciar meus estudos com você, fazer uma aula inaugural gratuita, primeiro para saber se entendi algo. Bom, normalmente essa primeira aula é uma aula de nivelamento, só para desconstruir alguns mitos que existem em relação à formulação de esmalte. Se você já vai sair entendendo algo nessa aula, que meu objetivo é esclarecer algumas coisas, mas o método que eu ensino é o método empírico percentual, que foi um método desenvolvido por mim, e ele leva um tempinho para a gente
e passear por todo o conhecimento cerâmico para dar consistência à pessoa para fabricar suas próprias receitas. Aí as cores, aquela se refere, devem ser as cores que foram produzidas pelos alunos. Na verdade, não é cor, né? São os esmaltes produzidos pelos alunos da última turma. Aliás, é um equívoco, uma mania, vamos dizer assim, das pessoas de só enxergar a cor do esmalte, não todas as outras características, como brilho, textura e por aí vai. Gostaria de agradecer a disponibilidade de aprender sobre um assunto que considero primordial na cerâmica hoje em dia. Saber o que contém nos materiais que usamos e de que forma impacta o ambiente em que vivemos. Sim, a gente fala sobre as matérias-primas, inclusive sobre toxicidade dessas matérias-primas, né? Então, esperamos que o curso seja um curso bem completo. Por tudo que já vi de seus comentários em grupos, acredito na excelência do ensinamento de formulação em estudos de esmalte cerâmico. Eu já tenho 40 anos de cerâmica, né, de formulação de esmalte, e eu, na verdade, sou professor por formação. Então, eu tenho o compromisso de realmente ensinar as pessoas, tá? Por quanto tempo as aulas ficam disponíveis, eu já falei, eu não deixo as aulas disponíveis por um ano, como em algumas plataformas ficam. Agora, elas ficam pelo tempo suficiente que a pessoa que se dedicou consegue, obviamente. E eu abro normalmente depois para a pessoa revalidar, vamos dizer assim, e continuar tendo acesso, né, aos vídeos. Em geral, eu entregava uma apostila, mas isso gerava um pouco de problema, porque as pessoas começavam a fazer pergunta do final da apostila. Então, eu desmembrei ela em vários documentos, eu compartilho um drive, e para cada aula eu abro o drive com leituras específicas daquela aula, para que a pessoa possa fazer uma leitura prévia e vir para a aula já com alguma ciência do que vai ser abordado. Então, assim, não tem uma apostila, mas tem mais de 70 materiais didáticos autorais que eu compartilho com os participantes. Gostaria muito de participar da turma de agosto, tenho ateliê, dou aula à noite também alguns dias, por isso eu precisaria saber qual seria o dia e os horários. Bom, o horário é sempre uma coisa mais complicada, mas em geral esses cursos são às quintas-feiras, dependendo do ano, tem ano que eu faço quarta. Então, normalmente as aulas são às 18h30, elas começam às 18h30 e elas vão até no mínimo 20h30. Então, são normalmente 2h30 de aula, tá? Para poder dar tempo de conversar, de ouvir, de responder. Obrigado pela generosidade de dar uma aula free. É verdade, essa aula é uma aula de nivelamento, então é uma aula aberta, inaugural. Mas o curso não é free, né? O curso é o resultado de muitos anos de experiência e que eu afirmar para vocês que muitos participantes saem fazendo seus próprios esmaltes por conta própria. A receita do esmalte base não é brincar com colorante em cima de base, não. É formular a base de esmalte, tá? Sou novato na queima de esmalte, tenho muito a aprender. Pois é, a pessoa, quando tem pouca experiência com esmalte, talvez seja melhor, né, usar esmalte antes de fazer um curso de formulação. O curso é para iniciante, mas não para quem é cru demais. Zero aí fica difícil. Seria interessante ter cursos mais simples com valores mais acessíveis. Aí é uma questão, porque para você aprender a formular o esmalte, você precisa de uma quantidade de conhecimento que vai normalmente envolver 10 aulas. Então, assim, se eu der 2 aulas, a pessoa vai sair sem saber fazer a receita, sem entender a receita, né? E a ideia não é que eu dê bases para as pessoas e que as pessoas fiquem aprendendo a brincar com versões de colorante em cima daquilo, tá? Inclusive, esse é um dos temas da aula inaugural, né? Se isso é possível conseguir as receitas de esmalte que eu quero usando uma única base e pigmentando com colorante? A resposta é não. Não estou podendo, por enquanto, investir em curso, mas sou grato pela aula inaugural. Tudo bem, não tem problema. Assim. A aula inaugural ela está aí para receber as pessoas, possam conhecer o meu trabalho e saber reconhecer como funciona, e se funciona para a pessoa esse estilo de aula, né? Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, a aula à distância
desse tipo de trabalho, de formulação de esmalte de massa, ela é muito melhor do que uma aula presencial. Uma aula presencial, se fizesse um intensivão, ia ser o quê? Uma semana, muito corrido. Então, a aula de esmalte que leva 3 meses, de uma semana para outra, eu tenho tempo de sedimentar, da dúvida acontecer, né? De eu chegar a conclusões, e funciona bem melhor. Agradeço a oportunidade de conhecer seu trabalho e espero futuramente participar de um curso completo. O curso é o curso completo. Então, às vezes, a pessoa não consegue participar por uma razão ou outra, não tem problema. Gostaria de mais informações sobre a queima e escorrimento dos esmaltes. É possível? Então, uma das coisas que a gente fala no esmalte é exatamente sobre o ponto de fusão, o excesso de fluidez, a refratariedade, a função dos materiais, e as pessoas aprendem, entendem e conseguem corrigir esmaltes que estão ou fluido demais ou que não estão fundindo, né? Consigo acompanhar as aulas e testar em fornos elétricos alugados? Em princípio, sim. Né? Nem todo mundo que faz o curso comigo tem forno, às vezes é aluno em algum ateliê que está, né, aprendendo ainda. Acompanhar as aulas e testar em fornos elétricos, sim, tanto forno elétrico quanto forno a gás, porque não é só para queima de oxidação, para queima de redução também. Estou ansiosa para conhecer o curso, que bom. Queimo em forno elétrico, portanto, prefiro esmaltes queimados em oxidação. Ainda bem, né? Porque forno elétrico a queima do forno elétrico é típica de queima de oxidação. Eu tenho uma dúvida sobre o pagamento da matrícula. Já é para ser feito Pix? Então, o que acontece? Eu tenho 119 inscritos e tenho, no máximo, 30 vagas para esse curso. Então, depois da aula de abertura, eu abro a inscrição por Pix para a gente tentar formar a turma. Eu preciso de pelo menos 24 pessoas interessadas para fechar uma turma, tá? Quando começará o curso regular, então, normalmente, se você pegar a programação que eu já compartilhei lá pelo Drive, que compartilhei pelo grupo do WhatsApp, a aula inaugural é dia 29, eu normalmente dou 1 ou 2 semanas para poder começar o curso regular. Se perdemos alguma aula, tem como recuperar? Como eu já falei, as aulas ficam gravadas, né? Se possível, fazer aulas ao vivo aos sábados. Isso não é possível, não. Não é possível por várias razões. Uma delas é porque muitos dos participantes são de fora do Rio de Janeiro. Imagina se fosse, né, fazer um curso desse, o custo, como seria. Então, não ia funcionar muito bem. Terei dificuldade com o horário das aulas, por estar de mudança de Vinhedo para Londrina. Com isso, poderei ver qual é o horário, o dia das aulas e as pagas. Não, assim, a única aula gratuita é a primeira. Depois, as aulas todas, elas entram dentro do sistema de pagamento. Eu divido normalmente o curso teórico em 3 parcelas, e ao final tem uma parte prática, que é uma assessoria que eu presto individualmente a cada um, que aí a pessoa vai, durante o curso, ver se interessa. Alguém comentou, ainda penso em baixa temperatura. É importante frisar que esse curso é um curso especificamente voltado para alta temperatura, tá? Então, baixa temperatura, é óbvio que eu também sei formular esmalte para baixa temperatura, mas eu não tenho experiência necessária para ajudar a pessoa a atingir todos os objetivos que ela queira. Então, por isso, eu não garanto a baixa temperatura, até porque são temáticas um pouco diferentes, né? Quero esmaltes incríveis mates. Bom, tanto mate como acetinado, como brilhante, são esmaltes que a gente pode, obviamente, obter, tá? E a gente fala sobre isso no curso, como obter esses esmaltes. Infelizmente, esses valores são altos para mim, infelizmente, assim. Eu vejo muito curso, por exemplo, workshop de esmalte cerâmico, que às vezes são oferecidos, que tem, assim, são 2 dias, 4 horas cada dia, 8 horas ao total, e custa o mesmo preço que eu cobro. Então, para um curso de 3 meses, eu acho que vale muito a pena. A pessoa pode não conseguir arcar com o investimento, mas que o curso se paga pela qualidade, pelo resultado, isso eu não tenho a menor dúvida. Tá? Vou fazer um curso para entender sobre os esmaltes, mas não tenho a intenção de produzir. Bom, de fato, tem muita gente que quer entender o que acontece com o esmalte e muitas vezes se ajeita bem com certos esmaltes
comerciais, com vários esmaltes comerciais, então não tem obrigatoriedade, mas de fato entender o que é o esmalte faz muita diferença, inclusive nas técnicas de decoração. Tá? Sempre tive receio em preparar esmaltes, e como não trabalho com uma grande produção, será que vale investir, apesar de amar estudar sobre ou comprar da Oxide, que é um dos fabricantes, né? Meu espaço físico é meu quarto. O espaço físico é irrelevante, assim. É claro que a gente, no espaço físico pequeno, você vai ter que fazer tudo em pequenas quantidades, né? Porque não dá para ter 10 baldes de 10 litros dentro de um quarto. Aí aqui, será que vale investir? Aí só quem vai dizer é cada um de vocês. Se a estrutura que você tem, você pretende continuar nesse espaço e tal, talvez seja mais fácil você comprar esmalte da Oxide ou de outros fabricantes e ficar usando dentro daquilo que você vai... A sua proposta. É claro que vai depender muito de cada um, né? Conhecer a lógica dos esmaltes cerâmicos ajuda a gente a fazer cerâmica melhor, tá? Porque quando a gente aprende o esmalte, a gente entende sobre o esmalte, de cara a gente eu sempre comento coisas sobre massas, sobre engobe, sobre colorante e por aí vai. Tito, quero muito fazer seu curso. Caso eu tenha alguma crise durante o curso, posso transferir para a turma seguinte ou algo assim? Bom, às vezes acontece da pessoa ter um acidente, né, ter um problema sério no meio do curso, eu peço que os participantes me avisem, e aí eu tiro ela dessa turma e coloco ela na turma seguinte, né, compatibilizando o pagamento que ela teve. Quer dizer, se ela pagou uma parcela, ela vai pagar 2 no próximo curso. Se ela pagou o curso todo, ela não vai pagar nada na próxima versão do curso. Minha limitação é não ter forma ainda, dependo de outro ceramista. Isso é uma limitação. Agora, isso não impede que você pesquise, né? Você fala, depende de outro ceramista, mas é o quê? Como aluna, num ateliê, se você negociar com o seu professor, professora, né, se pode fazer os testes lá, a gente, obviamente, tem a questão das matérias-primas que a gente tem que adquirir para poder fazer os testes, né? Se quiser fazer a parte prática. Participei do primeiro curso, mas perdi a oportunidade de formular os esmaltes e ter assessoria. Ou seja, é isso. É a parte teórica, né? E no final tem uma parte mais prática. Bom, eram esses os questionamentos que eu recebi. Eu não consegui responder em tempo real pelo formulário, mas eu queria deixar com vocês essa ideia. Espero que na quinta-feira, dia 29, a gente possa conversar um pouquinho mais sobre vários mitos que existem em relação aos esmaltes cerâmicos. Deixa eu compartilhar aqui a programação dessa primeira aula, né, com algumas provocações que eu gosto muito de fazer. O tema, que, aliás, já tem um texto lá no Drive, para quem está no grupo de WhatsApp, né? Um dos textos meus é: as receitas são uma solução ou um problema, é uma provocação, obviamente, e aí eu vou falar sobre vários aspectos. Então, primeiro, não confunda esmalte cerâmico com tinta, que é uma coisa que está no vocabulário de muita gente, então nós vamos tirar essa palavra do vocabulário, né, das pessoas. Tinta não ajuda a entender se as receitas são uma solução, as vantagens e desvantagens das receitas. Se quando a gente usa e produz, a gente usa uma fórmula ou uma receita, tem diferença? Tem diferença em relação a métodos de formulação? Sim, tem diferença. O método empírico percentual que eu ensino, a gente aprende a criar receitas e não fórmulas de esmalte. Porque para propor fórmula de esmalte, a gente precisa usar um método de formulação química, o que é um tanto mais complexo do que as pessoas gostariam de investir para ter bons esmaltes. É possível, de uma base única, pigmentar e produzir todos os esmaltes desejados? Nós vamos falar sobre isso. As variações nos esmaltes, o que provoca, o que pode provocar. Vou falar de várias coisas que provavelmente muitos não se questionaram sobre isso. As faixas de queima de esmalte, entender por que a alta temperatura começa em 1200. Já se perguntaram por que disso? Por que a alta temperatura começa em 1200? Tem uma explicação. Como você avalia a temperatura de queima? Né? Vamos falar da vantagem e desvantagem de pirômetro, né? E vou defender a ideia dos cones pirométricos, do uso dos cones pirométricos. A queima de oxidação e redução,
vou falar bem rapidinho, e por que os esmaltes dão resultado diferente e massa diferente. Quer dizer, então isso aqui é uma provocação básica e que eu espero que a gente consiga reunir um grupo para a próxima turma. Se não conseguirmos ter 24 inscritos, sem problema, vida que segue. Ano que vem a gente tenta formar outra turma, ok? Bom, é isso. Vou ficar por aqui. Né? Não queria nem ter me estendido tanto, mas deixo um abraço para vocês até quinta-feira. Tchau.